Olá, eu sou o professor Valente, da Faculdade da Água, e estou aqui para a aula número 14 do curso de produção de água em pequenas bacias hidrográficas. Olha, na aula passada, na aula 13, nós começamos a falar sobre infiltração de água e água no solo. Nós falamos que vamos tratar de infiltração e água no solo, porque essas duas coisas andam juntas. É difícil a gente tratar a infiltração sem falar na movimentação de água no solo. Então, aí, nós vamos tratar desses dois assuntos, estamos tratando esses dois assuntos ao mesmo tempo, pelo menos por enquanto, para depois de entendermos como é que funciona essa relação entre a infiltração e a movimentação de água no solo, nós podemos caminhar para as medições de infiltração e as outras demais considerações sobre infiltração e sua relação com o manejo de pequenas bacias hidrográficas para produção de água. Bem, nós falamos nas retenções de água, na superfície das partículas sólidas. Falamos que essa retenção, na hora de passar a retenção, pode ser valor muito alto, pode ser com força muito alta. Por exemplo, você pode ter retenção de 30 kgf por centímetro quadrado, ou 30 quilos por centímetro quadrado ou mais, mas que a partir de um certo ponto essa atração passa a ser de 1/3 de atmosfera, ou de 1/3 de quilo por centímetro quadrado, ou de quilo por centímetro quadrado. Então, a partir desse ponto, dessa distância da partícula sólida, a água já fica livre para se movimentar. Por quê? A partir daí, a força da gravidade é maior do que a força de retenção. Então, a água começa a descer no perfil do solo. Falamos também um pouquinho a respeito de tubos capilares. Por quê? Porque acima da camada saturada, nós falamos que nós temos tubos capilares, verdadeiros tubos capilares formados do solo. Tem partículas muito finas, eles formam verdadeiros tubos capilares no interior ou entre partículas sólidas. Então a água ascende por esse tubo capilar, como ascende num tubo de pequeno diâmetro colocado sobre uma lâmina d'água. Mas os tubos capilares não existem só na ordem de capilaridade. Eles estão distribuídos também pelo perfil do solo. Então vamos mostrar aqui o que poderia acontecer. Olha, você tem aqui a ideia, nós temos partícula sólida, e olha aqui, a água então penetra aqui, a água que não for retida por atração das partículas sólidas, ela desce ao longo do perfil, por percolação, e aqui você tem algumas partículas sólidas formando, olha aqui, ó, entre essa partícula e essa, você tem um verdadeiro tubo no interior dessa coisa. E ao longo desse tubo, olha, esse água está descendo constantemente, aqui você tem água preenchendo esse macroporo. Isso aqui é um poro maior aqui, ó, entre as partículas sólidas, você tem aqui um macroporo. Então você tem água por aqui. Se você tem água preenchendo essa aqui, esse tubo pode estar em contato com esse volume de água que está aqui entre as partículas maiores. Então ele acende, ele pode acender, olha, ele pode acender ao longo desse tubo, a água puxa, esse tubinho capilar puxa a água por adesão e por coesão. A seção no tubo capilar está por coesão e por adesão e coesão. As moléculas de água que são atraídas pela superfície interna do tubo, então adesão, molécula, superfície sólida, e depois disso ela sobe por adesão e puxa outras moléculas de água por coesão. Então esse fenômeno vai evoluindo. Então isso aí, conforme o diâmetro do tubo, pode chegar a alturas bastante elevadas. Nós temos que, na ordem de capilaridade, essa seção pode ser até mais de 1 metro, em certas circunstâncias. Bem, então esses tubos capilares podem estar formados também pelo interior do solo. Então, aquela água que está retida, que não desce por percolação, ela pode estar pela atração, simplesmente pela atração da superfície, ou por essa combinação de atração pela superfície e coesão em tubos capilares. Então essa água também não desce, essa água é difícil, às vezes, se o tubo é muito fino, essa água não vai descer por percolação. Então ela vai fazer parte da umidade do solo. Olha, mas vamos discutir algumas coisas interessantes. Olha, você tem, vamos supor que choveu, está chovendo, tem um período chuvoso, choveu bastante, então parou de chover. Se para de chover, e se choveu muito, aqueles filmes da partícula sólida estão satisfeitos. Então você tem, a água já estava descendo, que estava penetrando, já estava descendo por gravidade.
Então, se para de chover, você tem a água que estava naqueles poros maiores, os macroporos, que não estavam sendo atraídas pelas partículas sólidas, elas vão sendo drenadas. Esses volumes, quer dizer, esses volumes vão sendo drenados por percolação. Então, depois de 24 horas, você tem alguns poros maiores, eles já estão liberados. A água que estava nesses poros maiores, eles já desceram por percolação. Então, você tem naquela camada de umidade, você vai ter partículas sólidas, você vai ter água em filme em torno das partículas sólidas e nos capilares, e você vai ter os poros vazios, que a gravidade já puxou a água que estava nos poros maiores, então você tem ar. Então você tem nessa camada partícula sólida, água e ar. É uma região ótima para o sistema radicular das plantas, porque a maioria das plantas não conseguem desenvolver sistemas radiculares em regiões saturadas. Então, nesse caso, você tem as plantas, os cultivos agrícolas, as plantas de cultivo agrícola, por exemplo, dificilmente elas conseguem. O arroz é uma das exceções, mas quase todos os outros cultivos agrícolas exigem uma região de raiz onde você tenha ar e água. Não pode ser só água, não pode ser uma região saturada. Ou pelo menos saturado durante muito tempo. Pode um pouquinho de tempo, tudo bem, mas não pode ficar saturado. Então, a vantagem é essa, que parou de chover, a gravidade puxa esses volumes de água que não estão presos por forças maiores do que 1/3 da atmosfera, e essas regiões são liberadas para serem ocupadas por ar. Bem, então essa quantidade de água que tem, depois de ser drenada pela gravidade, ou 24 horas depois de cessado um período chuvoso, essa quantidade de água é chamada de capacidade de campo. Olha, capacidade de campo. É abreviado assim, ó, CC, capacidade de campo. Essa umidade é conhecida como umidade de capacidade de campo. Então, se você determinar a quantidade de água que tem depois de drenada essa água, depois de 24 horas após chuvas constantes, se você medir a quantidade de água que tem aí, calcular a percentagem, por exemplo, de volume, tanto de água por volume de solo, e você tem, então, a umidade da capacidade de campo. Bem, essa capacidade de campo, então, ela está representada por aquela água que está a quantidade de água que tem, então, que fica no solo, na capacidade de campo, é aquela água que está retida em filmes, em torno de partículas sólidas e em capilares finos. Essa água que é explorada pelas plantas, porque se tem ar nos poros maiores, então as raízes podem se desenvolver bem. E se tem água nos capilares e nos filmes em torno das partículas sólidas, você tem água para a raiz conseguir tirar. Olha, a raiz não consegue tirar toda a água que está retida em torno das partículas sólidas. Porque aquela água que está retida com 30 atmosferas, 30 kg por centímetro quadrado, a planta não consegue retirar. Vamos para o seguinte, você tem a água aqui, vamos colocar de lado aqui, você tem a superfície, vamos botar a superfície da partícula sólida aqui, vamos supor que essa é a superfície da partícula sólida. Então você tem aqui, ao próximo da partícula sólida, você tem água presa com uma força muito alta. À medida que você se afasta essa retenção, essa força de retenção vai diminuindo. Até que chega a 1/3, né? Quando você tem uma camada que tem 1/3 de atmosfera, ou 1/3 de quilo por centímetro quadrado, a partir desse ponto, então a água drenou, a água que estava aqui drenou, porque a força de gravidade é maior do que essa força de atração. Então a água começa a descer no perfil do solo. Depois de 24 horas, toda essa água desceu. Então ficou essa água aqui retida. A planta então começa a explorar essa água. Mas ela vai tirar até quando? É conhecido aí o tal ponto de murchamento, e é mais ou menos, aproximadamente em torno de 15 atmosferas. Então, a partir daqui você vai vendo a retenção. Quando você chegar num ponto aqui, aí que a retenção for de 15 atmosferas, aqui por exemplo, aqui nesse ponto aqui, ó, 15 atmosferas. Essa linha aqui, ó, a retenção está em 15 atmosferas. Então, essa água que está nesse meio, entre esse ponto e esse, é uma água que a planta consegue retirar. Então, a planta consegue, varia de planta para planta, ela consegue retirar essa quantidade de água. Então, esse é o volume de água que... Então, a planta vai tirando essa água. Esse que é importante. Parou de chover, essa água que está aí, a planta começa a tirar essa água.
que está retida entre 1/3 e 15 atmosferas. E vai tirando até chegar ao ponto, se não chover mais, vai chegar num ponto que a retenção está muito alta, começa a ficar 15 atmosferas ou mais alta, então a planta tem dificuldade de tirar água e entra e murcha. Tá? Se essa força de retenção for maior do que 15 atmosferas, pode ser que a planta entre em murcha permanente, não recupere mais. Mas vamos supor que você sabe, você calculou a capacidade de campo, a umidade da capacidade de campo do solo, e você esperou alguns dias, então a planta começou a tirar água. Então chega num ponto, ela está tirando água, está ok. Então você sabe que tem água suficiente, porque se a planta está mostrando um bom vigor, é porque tem água suficiente. Então depois de alguns dias, você vai lá e tira uma amostra desse solo. E calcula que nós vamos chamar de umidade atual. Então, após alguns dias de cessada da chuva, você vai lá e tira uma amostra, que é a umidade atual. Bem, a diferença entre a umidade na capacidade de campo e a umidade atual, essa diferença aqui, nós chamamos de eficiência de umidade natural. Deu N. Por quê? Por que deficiência? Porque, olha, se isso é verdade, se volta a chover depois, essa deficiência tem que ser satisfeita antes de a água começar. Por quê? Porque essa deficiência está criada aqui, ó. A deficiência está nessa região. Então, essa região não tá descendo água por percolação, porque ela está sendo retida com uma força maior do que a capacidade da gravidade de tirar. Então, quando você tem uma volta, botou a infiltrar aqui por causa de chover, e começa a alimentar o solo vai alimentar primeiro essa camada que está aqui. E se essa camada não percola, nós chamamos isso aqui de deficiência de umidade natural. Por quê? Porque os volumes de água que penetram no solo vão ter que repor essa quantidade de água antes de começar a descer por percolação. Como nós estamos interessados na percolação para abastecer o aquífero, tá? Nós consideramos isso como uma perda para a hidrologia. Para a hidrologia, não para a agricultura. A agricultura é algo altamente necessário. Para nós, da hidrologia, isso é uma perda. Então, nós chamamos de deficiência. Então, está faltando água no solo. E essa deficiência precisa ser reposta antes que esses volumes continuem a descer por percolação em direção ao aquífero. Olha, isso é importantíssimo, essa história. Por quê? Pode ser que, vamos imaginar o seguinte, chove, então você teve de noite, aí parou de chover. Depois, a partir de um dia, dá uma outra chuvazinha, mas a quantidade de chuva que deu é suficiente simplesmente para repor parte dessa camada aqui. Então, aí a planta parou de chover de novo, a planta continua retirando água. Tá? Aí torna a chover, mas foi suficiente apenas para repor essa quantidade. Aí a planta continua retirando. Daí uns dias passa mais uma chuvinha, ela retira outra vez aqui. Então, olha, se isso acontecer, você pode até ter um grande volume de chuva, uma grande quantidade de chuva durante um certo período e o aquífero não receber nada de água, porque toda a água que estava penetrando no solo estava simplesmente tentando repor essa deficiência de umidade natural. Por isso que isso é como se fosse, irrigação faz isso, né? Irrigação faz isso. Como é que a irrigação trabalha? Ela mede essa quantidade de água que está faltando para a capacidade de campo e na irrigação repõe essa quantidade de água. Bem, ela sabe quantos dias a planta vai levar para tirar essa água disponível. Então, depois de certo tempo, irriga de novo. Então, se a chuva for espaçada, nós, de hidrologia, chamamos de chuva de irrigação. Então, a chuva de irrigação não interessa para nós, de hidrologia. Por isso, é importantíssimo conhecer não o total de chuva durante o ano, mas como é que a chuva se comporta nos seus diversos eventos. Tá? Então, esse é um detalhe altamente importante. Tá? Então, esses conhecimentos aqui são fundamentais para a gente entender. Choveu muito e no final no período de estiagem, choveu muito ano passado. No período de estiagem, a nascente secou, o córrego nem quase água nenhuma. Por quê? Porque pode ser que a distribuição da chuva não tenha sido benéfica para a hidrologia. Ela pode ter sido muito boa para os cultivos agrícolas, mas foi péssima para a hidrologia. Ok? Então, é preciso ter muito cuidado com esse entendimento. Eu costumo brincar
que, infelizmente, para nós, em manejo de bacia hidrográfica, existe uma camada de solo entre a chuva e o aquífero, tá? E dificulta a nossa vida, claro. Então, por isso que a gente acaba tendo se obrigado a entender um pouquinho dessas coisas, tá? É claro que eu entendo muito pouco disso, e por isso estou expondo isso para vocês de maneira bem simplificada, porque esse é uma especialidade da ciência do solo, da física do solo, e que eu não domino. Simplesmente eu tenho as informações, as informações suficientes que eu tenho para entender a importância de água no solo. Então, se você puder interessar por esse assunto e puder buscar mais informações sobre água no solo, tá? Então, a física do solo trata isso como potencial de água no solo, a expressão é essa. Então, entender um pouquinho melhor como é que se distribuem essas forças no solo capazes de liberar e reter água. Então, esse é um aspecto altamente importante. Na próxima aula, eu vou voltar para o cantinho da tela, tá? Que nós vamos mostrar uma curva de infiltração, como é que funciona a curva de infiltração, e vamos começar a falar como determinar essa infiltração. Para a gente saber, primeiro saber qual é a infiltração, com que velocidade a água está penetrando no solo. Qual a velocidade? Quando chove, nós já falamos isso, já mostramos esse exemplo na aula passada. Quando chove, com uma determinada intensidade, ou seja, velocidade, eu preciso saber qual a velocidade da infiltração, para saber como é que essa superfície está se comportando em relação a essa intensidade de precipitação. Por hoje é só, muito obrigado e até lá.